Amém, irmãos. Eu quero nessa noite falar sobre o remédio de Deus para a ansiedade. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque, especialmente essa semana, eu percebi que na igreja vários irmãos ansiosos. E a ansiedade é uma coisa muito comum, muito séria. Isso é tão sério, e isso não é uma mensagem de autoajuda, apesar desses livros de autoajuda sempre falar de ansiedade. Mas o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6,25, ele disse: não andeis ansiosos. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe que a tendência do nosso coração é manter-se ansioso. E em Provérbios, capítulo 12, versículo 25, diz assim, a primeira parte do versículo: o coração ansioso deprime o homem. O coração ansioso deprime o homem. Mas glória a Deus, irmãos, que a segunda parte diz: mas uma palavra boa o anima. Então, essa noite nós queremos trazer uma palavra boa, que possa reanimar o seu coração ansioso. Porque o coração ansioso deprime o homem, irmãos. A ansiedade produz muito estresse. A gente vive numa sociedade estressada. E uma das razões porque as pessoas vivem estressadas é porque as pessoas vivem ansiosas. Todos têm ansiedade. Uns mais, outros um pouco menos, mas todos temos. Alguns estão ansiosos em relação a problemas financeiros, outros ansiosos em relação a problemas de trabalho. Às vezes a própria aposentadoria produz ansiedade. Relacionamentos pessoais. Tem muita gente que quando vai chegando o final de domingo, vai ficando mais e mais ansioso. Porque se lembra que está chegando segunda-feira e amanhã ele vai ter que encarar um colega de trabalho, um chefe, um professor, uma prova de química, né? Alguma coisa assim, e aquilo já começa, é como se fosse um termômetro de ansiedade. A ansiedade vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí na hora que vai dormir já não consegue dormir direito e por aí vai. Casamentos. Alguns estão ansiosos em relação ao casamento que não aconteceu ou o casamento que já está sendo vivido. Outros estão ansiosos em relação aos filhos, a enfermidades, a problemas físicos, etc, etc. A ansiedade de fato é um problema, gente. E é algo problemático basicamente por 3 razões. Primeiro, porque a ansiedade ela é improdutiva. O que a ansiedade produz na nossa vida? Nada de bom. Ao contrário. A ansiedade nunca resolve nada, irmãos. Quando eu estou falando de ansiedade, eu não estou falando aquele estresse bom, aquele estresse positivo que leva a gente à ação. Todos nós precisamos disso, senão a gente ia ficar ali paralisado. Todos nós temos que ser movidos por um certo estresse positivo. Eu estou falando dessa ansiedade negativa, isso que a Bíblia diz aqui, que deprime o homem. A ansiedade ela é improdutiva porque ela não resolve nada. A ansiedade é como um motor com um carro com motor ligado sem sair do lugar. Faz barulho, faz poeira, faz um desgaste, produz um desgaste tremendo, mas não produz nada, não sai do lugar, não se move, não leva você, não leva a gente a lugar nenhum. A ansiedade ela nunca resolveu qualquer tipo de problema, irmãos. A ansiedade não pode alterar o seu passado. A ansiedade ela pode influenciar negativamente o seu presente e ela não deve controlar o seu futuro. Ela serve apenas para fazer o nosso presente miserável, improdutivo, imprestável. Infelizmente, amanhã é segunda-feira, tem gente que não vai nem conseguir sair da cama. Daqui não, todo mundo aqui vai sair, vai trabalhar, vai ser bênção. Mas tem muita gente por aí que não vai, irmãos. Porque está dominado pela ansiedade, e a ansiedade já produziu o que Provérbios aqui diz, já produziu até depressão. Então a ansiedade é problemática, primeiro porque ela é improdutiva. Lembre-se disso. Fale para o seu irmão aí assim, é improdutiva. Então ele já guardou isso. Segunda razão porque a ansiedade é problemática, irmãos, é porque ela é irracional. Irracional. Por que ela é irracional? A ansiedade, normalmente, ela aumenta, ela amplifica os nossos problemas.
Se nós estamos diante de um pequeno morrinho, de uma pequena colina, ela transforma aquele problema numa grande montanha. Você conhece pessoas assim? Que olham para um pequeno problema e faz daquilo ali um cavalo de batalha movido pela ansiedade. Ela simplesmente faz com que os nossos problemas reais se pareçam maior do que eles realmente são. E quanto mais ansioso, quanto mais você fica pensando no problema que você não está conseguindo resolver, maior a dificuldade parece ficar e maior a ansiedade. Pense bem na irracionalidade da ansiedade, irmãos. Você ficar se preocupando com algo que você não tem controle. Resolve alguma coisa? Você ficar se preocupando com algo que você não tem controle. É inútil isso. Não produz nada. É irracional. Eu gastar minhas energias com aquilo que eu não tenho controle. Preocupar-se sobre algo que você não vai poder fazer nada sobre aquilo nesse momento. Se você pode fazer alguma coisa sobre um problema, vá lá e faça. Mas tem coisas que você não pode fazer nada. Então não adianta você ficar alimentando essa ansiedade do seu coração. Então, primeira razão é porque ela é improdutiva. A segunda é porque ela é irracional. E a terceira, antes, fale para o seu irmão aí, irracional. Você não está chamando o seu irmão de irracional. Você está dizendo para ele que a ansiedade é irracional. Terceira razão, irmãos, ela é prejudicial, irmãos. Sabe por quê? O seu organismo, o nosso organismo, ele não foi feito para ficar ansioso. Ele não foi feito para isso, irmãos. Nós não fomos estruturados para isso. A ansiedade, ela nos torna infelizes. Ela nos torna doentios. A ansiedade, ela estrangula, ela sufoca a nossa vida, irmãos. Isso não é natural. Você não foi feito para viver assim. E é interessante, irmãos, que ninguém é ansioso de nascença. Ser ansioso se aprende. A gente é ensinado praticamente. Se a gente cresce numa família de gente ansiosa, a gente tem a tendência de ser ansioso também. Tem um monte de gente aí, irmão, sofrendo de úlcera, de gastrite, de insônia, de mau humor crônico, de desânimo exacerbado, e a raiz disso está na ansiedade. A pessoa, ela não sabe nem por que ela está se preocupando, mas ela sabe que ela está se preocupando. Ela não tem, às vezes, nenhuma razão real, concreta, que produza algo de ansiedade na vida dela, mas ela faz questão de ter alguma coisa sobre o que viver ansioso ou ansiosa. Mas, irmãos, há remédio para a nossa ansiedade. E qual é o remédio de Deus para a nossa ansiedade? O que você precisa fazer? O remédio para a ansiedade, irmãos, à luz da palavra de Deus, é confiar que Deus vai cuidar de você. É confiar que Deus vai cuidar de você, irmãos. Isso não é fácil, irmãos. Isso é uma questão de fé. Mas olha o que diz a palavra de Deus numa frase. Salmo 23. Salmo 23, verso 1. Salmo 23, salmo mais conhecido da Bíblia. Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Perceba bem, irmãos, a implicação dessa palavra, se nós pensarmos nessa afirmação à luz das nossas ansiedades. O que pode curar a minha ansiedade? O que pode me aliviar dessa ansiedade constante? Confiar que Deus está cuidando de mim. Confiar que Deus vai cuidar de você. E onde é que eu sei que Deus, onde é que a Bíblia está dizendo que Deus cuida de mim? Vários textos, mas vamos focar apenas aqui. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Em síntese, irmãos, amigos, se eu creio que Deus vai cuidar de mim, eu não vou ficar ansioso. Eu não vou ficar ansioso. Então, gente, para a gente entender por que ter Deus como nosso pastor cura a nossa ansiedade, é preciso entender o que um pastor faz. Por que Davi usou essa expressão, comparou Deus com o pastor? Porque o pastor supre as necessidades. O que o pastor das ovelhas fazia lá? Ou faz até hoje? Ele pega as suas ovelhinhas lá, leva lá para o pasto, provê alimentação, provê água,
prover abrigo. O pastor vai lá, Davi era um pastor de ovelhas. E enquanto ele cuidou das ovelhas do pai dele, da família dele, ele ficou meditando. Olha que coisa linda, irmãos. Ele ficou meditando. Puxa, como eu cuido das minhas ovelhas. Como eu levo as minhas ovelhinhas para pastar num pasto verdejante. Como eu levo as minhas ovelhinhas para as águas tranquilas, águas cristalinas. Como eu protejo as minhas ovelhas da chuva, do sol quente. Como eu protejo as minhas ovelhas dos lobos. Assim o Pai, o nosso Deus, cuida das suas ovelhas, das suas ovelhinhas. Davi foi elaborando essa imagem de Deus como pastor, irmãos. Então, pense nessa noite. Quando você olhar para Deus a partir de hoje, lembre-se disso. Ele é o seu pastor. Se você é a ovelha de Jesus, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas o pastor, ele supre necessidades. O pastor, ele protege. O pastor, ele guia. O pastor, ele corrige. Qualquer dificuldade ou problema que aparece, o pastor faz o quê? Você lembra que o pastor usava um cajado e uma vara? O cajado, muitas vezes a ovelha queria ir para longe, o pastor puxava a ovelha para perto. Ou quando a ovelha era um pouco mais rebelde, a vara cantava no lombinho da ovelha. Mas aquilo era feito, irmãos, porque ele era o pastor, porque ele é o pastor. Deus promete ser o seu pastor. Deus promete cuidar de você se você convidá-lo a ser o seu pastor, irmãos. Se ele for o seu pastor de verdade, você pode ter essa promessa de Deus, de que ele vai cuidar de você. Ele diz, eu suprirei suas necessidades, eu protegerei você, eu dirigirei a sua vida, eu guiarei você pelo caminho, se você me receber como seu pastor. Isaías 40, verso 11 diz, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Como um pastor, Isaías também usou a mesma imagem, um pastor que cuida das ovelhas. Deus está dizendo, eu cuidarei de você, guiarei, protegerei, corrigirei, eu vou lhe ajudar, se você me conceder a oportunidade de ser o seu pastor. E em Filipenses 4,19, essa ação de Deus fica mais clara ainda. Ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Preste atenção, isso não quer dizer que Deus vai fazer todas as nossas vontades, todas as suas vontades. Há uma grande diferença entre necessidades e vontades. Se Deus fizesse todas as nossas vontades, irmãos, nós seríamos as criaturas mais egoístas do mundo. Ele não vai satisfazer todas as nossas vontades. E eventualmente você vai achar que Deus não está sendo bom com você. Mas Deus está dizendo, eu suprirei todas as suas necessidades. Deus está dizendo, eu suprirei. Ele não está dizendo, talvez, eu vou pensar a respeito, ou possivelmente eu vou fazer. Ele está impondo aqui o caráter dele, ele está dizendo, eu vou fazer. Eu estou prometendo a você que eu vou estar agindo na sua vida. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, irmãos. Então, como Deus se torna o teu pastor? Como é que ele se torna o nosso pastor? Isso é uma verdade difícil, mas é uma verdade bíblica. Deus não é pastor de todas as pessoas. Mesmo que a gente vá em toda casa, praticamente, encontre lá um adesivo, um quadrinho, às vezes na porta, às vezes numa parede da sala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O fato de nós termos isso dentro da nossa casa não significa que de fato aquilo seja verdade na nossa vida. Deus não é pastor de todas as pessoas. Ele é somente pastor daqueles que já lhe deram a oportunidade de serem pastoreadas por Ele de verdade. Então, para Ele ser o seu pastor, para você ter a bênção de ser ovelha do Senhor. Eu não estou falando aqui de pastor da igreja, estou falando do nosso sumo pastor, o nosso Deus. Você precisa receber Jesus como seu Senhor. Davi disse o quê? O Senhor é o meu pastor. Então, meus amados irmãos, o Senhor não pode ser o seu pastor enquanto o pastor não for o seu Senhor. Não dá para desligar uma coisa da outra. Ele só vai ser o seu pastor se ele for o seu Senhor. E se ele for o Senhor da sua vida, ele será automaticamente o teu pastor. E se ele for o teu pastor, ele vai cuidar de você. É necessário deixar Deus agir na sua vida.
Por que a gente fica ansioso? Às vezes, mesmo nós crentes, é porque nós começamos a querer tomar o controle da nossa vida, irmãos. Nós começamos a querer fazer aquilo que nós não temos poder, não temos condições de fazer. A gente confessa que confia, a gente confessa que o Senhor é o nosso pastor, se já somos do Senhor de fato, mas daqui a pouco nós começamos a querer ter o controle das coisas. E aí, por ter essa ânsia de dizer, Deus, o Senhor é o meu pastor, mas deixa que eu cuido disso aqui. É como se a gente dissesse, Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é perfeito, o Senhor é todo-poderoso, é soberano, mas eu sei cuidar melhor disso aqui do que o Senhor. Você vê que loucura? Mas a gente está fazendo isso o tempo inteiro, irmãos. O tempo inteiro a gente tem essa tendência de querer tirar da mão do Senhor e querer controlar aquilo que a gente não tem poder para controlar. É necessário deixar de agir em lugar de Deus e deixar que Deus seja Deus na sua vida, meu querido. Então, o que significa tê-lo como Senhor? O que significa ser Senhor? Significa que Ele tem o controle da nossa vida. Senhor simplesmente significa aquele que está no comando. Quem é que manda na sua vida? É o seu trabalho? É o seu marido? É a sua esposa? É o seu estudo? É a sua filosofia de vida? Quem é que manda na sua vida? É Jesus? Se Jesus não manda na sua vida, Ele não é o teu pastor. O Senhor é o meu pastor, diz o Salmo 23. Se Ele não é Senhor, Ele não é o pastor. E porque o Senhor é o meu pastor, eu posso ter paz. A ansiedade pode ser curada do meu coração. Receber Jesus como Senhor basicamente significa 3 coisas, gente. Jesus disse assim, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. 3 palavras-chave descrevem o significado de ter Jesus como Senhor. Conhecer a Jesus, ouvir a Jesus e seguir a Jesus. Você conhece Jesus? Você está dando ouvido a Jesus? Você está seguindo a Jesus? Se isso está acontecendo na sua vida, Deus realmente está no comando da sua vida, meu querido. Toda a ansiedade que temos, seja ela qual for, de qualquer origem, é uma questão relacionada a estarmos ou não no controle da situação. Por que os homens, a sociedade é uma sociedade ansiosa? Porque os homens se acham autossuficientes. Eles acham que eles podem fazer as coisas sem Deus. Eles acham que podem resolver tudo. É interessante, às vezes a gente assiste um filme e aquele camarada passa aquela tribulação toda no filme e você não vê nenhuma menção de Deus. Eu fico observando, os caras passam por um monte de problema, um monte de tribulação, de angústia e não há nenhuma referência a Deus. Eu fico pensando, meu Deus, que mundo miserável é esse que esse povo dessa história está vivendo? Porque eles têm que fazer tudo, é como se fosse possível viver daquele jeito. Por que os números a cada dia aumentam de gente depressiva, de gente com síndrome do pânico, de gente com transtornos mentais? Eu ouvi falar que nós já estamos chegando aí em 20% da população brasileira. É muita gente, irmãos. Por quê? Nós vivemos numa época de ansiedade. Você assiste um noticiário, notícia ruim. A inflação está subindo, o dólar aumentou, a bolsa não sei o quê. Não tem nada a ver com a bolsa, mas aquilo acaba refletindo na nossa vida. Aliás, alguns aqui talvez tenham, né? Mas fato é que o mundo, tudo que acontece no mundo inteiro reflete na nossa casa. Vou dar um exemplo. Se os Estados Unidos mandar um míssil lá na Síria, e os árabes disseram assim, nós vamos fazer uma greve e não vamos produzir a quantidade de petróleo que o mundo precisa. O que vai acontecer com o petróleo? O petróleo sobe. Aí tudo sobe no Brasil e o custo de vida aumenta aqui. Aí aquela pessoa que nunca ouviu falar na Síria, ela vai lá no supermercado na semana seguinte comprar alguma coisa e vai estar mais cara porque houve um míssil que caiu lá na Síria e ela não sabe nem onde fica os Estados Unidos, nem onde fica a Síria. Ela nunca ouviu falar nisso. Mas ela está sofrendo o resquício, o reflexo daquela situação. Todas essas coisas produzem ansiedades. É um mundo ansioso, irmãos. Mas por quê? Porque as pessoas querem estar no controle. Quando você sentir que seu coração está ficando ansioso, isso é um sinal de alerta.
Sabe por quê? É um sinal de alerta de que você está tentando controlar demais. Esta é a raiz da ansiedade, irmãos. Toda vez que você começa a sentir ansiedade, é porque você está tentando controlar algo que você não pode controlar. Como está quem é que está no controle da sua vida? O próprio Deus nos concede essa escolha. Você pode deixar Deus controlar a sua vida ou você ficar aí, sendo vítima da ansiedade, tentando manter o controle daquilo que você não tem controle. Ele não impõe, ele convida você. Sabe por quê? Deus, irmãos, ele não aceita ser copiloto. Copiloto é aquele que está do lado, ele não manda. Quem manda é o piloto. Ele está ali para ajudar o piloto. Se o piloto tiver um problema, ele está ali. Mas quem é que define a rota, a trajetória, as ações dentro do navio ou dentro do avião? É o piloto, irmãos. O Senhor, ele não precisa de copiloto, ele é o piloto por excelência. Deus sabe o que é bom para a nossa vida, melhor do que eu e você. Por isso que a Bíblia diz que a gente pode fazer planos, mas a resposta certa, boa, agradável, vem de quem? Vem de Deus. Sempre que um irmão chega, pastor, eu estou pensando em fazer isso, vamos orar. Agora mesmo eu vinha para cá conversando com o irmão. Falei, irmão, que bênção, né? Lembra quando você estava tomando aquela decisão lá atrás, mais de um ano atrás, o irmão teve uma proposta que parecia ser uma proposta excelente. Falei, irmão, vamos orar. Ora, nós vamos orar, vamos pedir a Deus direção. Se for de Deus, ele vai dar a direção. E nós oramos, o irmão orou, depois ele tomou a decisão de não aceitar aquela proposta, e alguns meses depois nós vimos que aquilo foi uma bênção na vida do irmão. Se ele tivesse aceitado aquela proposta, talvez estaria com problemas até hoje. O que o irmão fez? O Senhor é o meu pastor. Me guia, Jesus. É por aqui que eu devo ir? E o pastor disse, não vai por aí não, minha ovelha. Vem por aqui, ó. Que ali tem um precipício ali, você não está vendo não. Ali tem um mato verdinho, tem um pasto bonito, tem até uns arbustos frutíferos ali, mas por trás daquilo ali tem um precipício. Vem para cá. Aqui não está muito bonito não, mas essa grama aqui vai crescer e vai ficar um pasto maravilhoso. É assim que Deus faz, irmãos. Se você está comandando a sua própria vida, você vai ser ansioso. Mas se você der lugar a Deus, a ansiedade vai ser sarada no seu coração, meu querido. Agir em lugar de Deus é a raiz da ansiedade. Toda vez que você e eu assumimos o lugar de Deus, eu e você vamos ficar ansiosos, irmãos. É simplesmente uma questão, quem é que está no comando das coisas? Se você está no controle da sua vida, se levar em conta a direção de Deus, você sim tem toda a razão para ficar ansioso, porque você está querendo controlar aquilo que você não pode controlar. Eu quero escolher Jesus como Senhor da minha vida. Eu quero poder dizer, o Senhor é o meu pastor. E você? Segunda coisa, irmãos, que a gente precisa fazer para vencer a ansiedade é colocar toda a nossa vida diante de Deus. Toda a nossa vida, irmãos. Olha, você está ansioso hoje por alguma coisa? Fale com Deus a respeito de tudo que tem causado ansiedade a você. É o seu filho? É o seu relacionamento conjugal? É o seu trabalho, os seus estudos? Sua vida financeira? O que está causando ansiedade a você? Fale com Deus. O Senhor é o meu pastor. Ele deseja ser o nosso amigo, Ele deseja a nossa amizade, a nossa comunhão. Ah, pastor, mas a minha vida é muito agitada, eu não tenho tempo para orar. Olha que coisa interessante que eu vou dizer a você. Se você tem tempo para ficar ansioso, então você tem tempo para orar. Se você tem tempo para ficar remoendo aquela situação sobre a qual você não tem controle, que está trazendo ansiedade a você, então você tem tempo para orar. A ansiedade, eu falei no início, ela não muda coisa alguma, mas a oração muda. A oração transforma. Ansiedade é agitação que não produz coisa alguma. Lembra do carro parado, com o motor ligado, só fazendo barulho, sem fazer movimento? Mas enquanto
que o carro parado simboliza, um carro parado com o motor ligado, fazendo barulho, desgastando e não produzindo nada, simboliza esse espírito de ansiedade. A oração, ela nos coloca em contato com o Deus que pode mudar todas as coisas. Quando você abre o seu coração diante de Deus, você diz para Ele: Senhor, está demais para mim, eu não estou aguentando. Eu não tenho controle, Senhor, sobre isso. Hoje eu fui convencido que essa é uma situação que está fora do meu controle. Eu não tenho muita coisa a fazer sobre isso. E o pouco que eu posso fazer sobre isso não tem muito peso na solução desse problema. Mas eu aprendi que eu sou ovelha do Senhor. E como ovelha do Senhor, o Senhor pode cuidar de mim de verdade. Eu posso colocar esse problema nas tuas mãos. Toda vez que eu sinto ansiedade, o que nós devemos fazer? Nós ficamos diante de duas opções. Eu posso entrar em pânico ou eu posso orar. Eu posso me desesperar ou eu posso orar. Ontem, eu fiquei sabendo que uma mãe tirou a vida de duas filhas adolescentes em São Paulo. Aí agora à tarde, antes de vir para o culto, estava assistindo um noticiário. Aí eu vi uma cena dessa reportagem. Chegou o filho mais velho, um rapaz chorando, abraçando com o pai. A mãe era separada, uma casa bonita. Aí a reportagem dizendo assim: olha, a polícia acha que o problema era que era uma empresária e a empresária estava cheia de dívidas. E no momento lá de desespero, ela matou as duas filhas adolescentes. O que é isso, irmãos? É o desespero da ansiedade. Eu não tenho como pagar, eu preciso, não há controle mais. Mas olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos, em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, todos nós aqui já tivemos crises de ansiedade, alguns mais, outros menos. E a ansiedade, falando português claro, é uma droga. É terrível. Tira o nosso sono, entristece, faz a gente ficar amargo, ranzinza. A gente trata mal a esposa, trata mal o marido, trata mal o colega de trabalho, trata mal o conhecido, o desconhecido. A gente fica com um bico desse tamanho, fica de cara feia. Porque a ansiedade vai produzindo coisas ruins. Boca amarga, gastrite, dor no estômago, mau humor, eu já falei sobre isso. Sem falar das depressões e de outras doenças que surgem fruto da ansiedade. Mas olha o que a palavra de Deus diz, gente. Não andem ansiosos por coisa alguma. O que é coisa alguma? Coisa alguma. Mas em tudo faça o quê? Faça oração. Faça súplica. Vai para o joelho, vai clamar a Deus, vai para os pés do pastor. Vai diante dele e com ação de graças. Mas como é que eu, ansioso, posso ter alguma coisa para agradecer? Meu querido, todos nós temos razões para agradecer. Hoje de manhã, na mensagem de hoje de manhã, eu falava sobre isso. Se nós pararmos para meditar nas bênçãos de Deus na nossa vida, nós vamos ver quantas bênçãos de Deus nós temos. Outro dia, eu vou contar um testemunho pessoal aqui. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem. Eu gosto muito de assistir reportagem. Manter atualizado. E era um rapaz de 20 e poucos anos que tinha ficado paralítico. Ele deu um mergulho, fraturou aqui a cervical e ficou tetraplégico. Ele era skatista. Eu gostava, né, de andar de skate. Mas ainda dou as minhas cacetadas. E aí, irmãos, aquele rapaz cheio de disposição, cheio de alegria, agora paralítico. Pobre ele, de uma família humilde lá em São Paulo, a mãe funcionária de uma escola. E ele estava lá, meio deprimido, não por causa do problema em si, mas por causa da dificuldade que ele tinha de se locomover, porque a cadeira de roda que ele tinha não aguentava mais ele. E aquela cadeira dura. A cama dele não era uma cama apropriada. Então estava ele, a namorada e um colega dele, um outro jovem.
E aí um programa desses aí da televisão descobriu esse rapaz, foi lá e doou uma cadeira de roda motorizada para ele. Eu fiquei olhando aquilo ali, irmãos. Eu fiquei pensando, falei, poxa, Senhor, o Senhor está me falando. Eu chorei, irmãos, eu chorei ali assistindo aquela reportagem. Não tenho vergonha de falar isso, não. Porque chorar é bom. Chorar cura a ansiedade. Eu fiquei olhando, eu estava sozinho em casa, estava trabalhando. Eu fiquei assistindo aquilo, falei, meu Deus, como o Senhor estava falando no meu coração aqui agora, dentro dessa reportagem. Porque eu estava me queixando porque eu fiquei sem carro. E esse rapaz está se alegrando porque ele ganhou uma cadeira de rodas. Percebe, irmãos, como a gente é sem graça? Como a gente reclama de barriga cheia? Todos vocês que estão aqui são abençoados. Não estou vendo ninguém aqui mal arrumado. E se eu abraçar você, eu sei que vai ter um perfuminho bom aí. Né? E se o desodorante já ficou meio abalado, mas mesmo assim. Não é verdade? Se um de nós aqui vai a pé para casa, mas vai com 2 pés. Até o irmão Dudu, que só tem um, mas está abençoado, porque ninguém sabe que ele não tem um, porque só sabe quem conhece ele. Que ele já consegue andar erecto, firme. Conseguiu vencer essa fase da vida dele. Entende, irmão? Percebe como a gente fica ansioso, às vezes, por coisas que realmente não devem. Por isso que Paulo está dizendo, não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com gratidão. A ação de graças é gratidão. Mas como é que eu ansioso vou ter motivo para... Porque quando você começa a parar para pensar, puxa vida, mas eu tenho uma casa, eu tenho pernas, eu tenho braços, eu tenho condições de caminhar, eu tenho capacidade, eu tenho uma profissão. Alguns aqui sabem fazer mais de uma coisa. Tenho disposição. Por que eu vou ficar na vida o tempo inteiro, só reclamando? Percebe como nós somos às vezes ingratos? Mas aí qual é o conselho? O conselho continua. Apresentem seus pedidos a Deus. Vai e diga para Deus, Senhor, está difícil essa situação. Eu não estou aguentando. Eu não tenho controle, esse meu filho rebelde, essa situação financeira, essa crise no casamento, esse problema no trabalho, esse desemprego, essa dificuldade de relacionamento com o meu parente, com o meu pai, com a minha mãe, com essa saudade, essa dor, essa angústia, essa coisa que está trazendo tanta ansiedade. Senhor, está difícil. Aí olha a promessa de Deus. A paz de Deus, irmãos, que excede. O que é uma coisa que excede? Que vai além, que ultrapassa. Excede o quê? Todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que coisa tremenda, irmãos. Em tudo, irmãos. Está dizendo aqui, em tudo. Então, não ore simplesmente por coisas religiosas, irmãos. O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas, quando elas oram, elas fazem orações que elas acham que Deus quer ouvir. Tipo assim, ela está com o coração todo ansioso. Ela está ali, se ela pudesse dizer a verdade, vamos fazer um confessionário aqui, como diz o Jeremias Pereira. Se ela pudesse orar de verdade, ela ia orar assim, Deus, eu não estou aguentando mais, eu não estava nem com vontade de vir no culto hoje, mas Senhor, eu estou aqui, tem misericórdia de mim, olha esse coração meu, porque eu estou amargo hoje, eu não queria nem conversa com esse irmão aqui do meu lado, eu estou aborrecido com aquele ali também, mas Senhor, essa ansiedade do meu coração está me matando. Essa seria a oração verdadeira. Mas aí ela ora assim, amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu tive um dia maravilhoso na tua presença. Porque esse lugar aqui é maravilhoso. Obrigado, Senhor, que eu posso estar na comunhão dos meus amados irmãos. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, obrigado. Por que nós oramos assim? Porque a gente acha que Deus quer ouvir isso. Entenderam? Mas a gente se engana, né, irmãos? Porque Deus já conhece tudo que está lá dentro da gente. Ele já sabe, irmão, que o que você queria dizer para Deus é o seguinte, Deus, está difícil até de acreditar no Senhor. A minha fé está como aquela cana rachada. A minha fé está como aquele pavio que está quase se apagando. Mas o Senhor disse que Ele não veio quebrar a cana rachada, nem apagar o pavio que fumega, irmãos.
Ore por tudo, diz Paulo aqui, irmãos. Se alguma coisa produz ansiedade em você, irmão, então é suficiente para você colocar em oração diante de Deus. Você está preocupado com o pneu careca do seu carro? Está ansioso sobre isso? Ore sobre isso. Deus não vai fazer um suco lá no seu pneu careca, mas Ele vai abrir uma porta para você. Ou no mínimo Ele vai falar, para de andar com esse carro. Até trocar o pneu, né? Sabe por quê, irmãos? Porque a capacidade de Deus, irmãos, é maior do que a nossa ansiedade, irmãos. Deus é maior. Deus é maior. Ele pode, irmãos, tratar do nosso coração. A Bíblia diz que quando a gente faz isso, a paz de Deus vem para o nosso coração. Irmãos, quantas vezes eu já tenho experimentado isso, e tenho certeza muitos irmãos aqui, quando a gente chega diante de Deus ansioso, preocupado, e a gente sai dali, não sai com o problema resolvido, não, mas sai com a paz de Deus, irmãos. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O que significa lançar, irmãos? É descarregar, é despejar. A palavra grega aqui significa literalmente soltar. Nós cantamos hoje essa palavra, solta o cabo da nau. Todo mundo aqui sabe o que está falando quando canta isso? Será? Tinha uns irmãos aqui na frente que estavam fazendo até coreografia. Quase que eu mandei eles vir aqui para frente para fazer para a igreja ver, né? Mas nem todo mundo. Nau é navio. Nau é navio. E o navio, ele fica preso por um cabo. Então ele está dizendo, solta esse cabo e deixa esse navio navegar. Entende? Toma o remo nas mãos e segue em frente, mas segue com fé em Jesus. É isso que você cantou. E é isso que Pedro está dizendo aqui, ó. Solte, descarregue, deixe tudo nas mãos de Deus. Meus irmãos, a oração é uma incrível terapia de combate ao estresse da ansiedade. Os psicólogos, a gente está caminhando nessa direção também, não acreditam muito nisso não, mas eu acredito, irmãos. Porque antes de ser psicólogo, eu sou pastor, irmãos. Tudo, irmãos, seja lá o que for, que lhe deixa estressado, irritado, agitado, lance tudo sobre ele, irmãos. Descarregue, irmãos, não descarregue sobre a sua sogra, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu irmão, sobre o seu empregado, sobre o seu colega, sobre o seu amigo, sobre o seu vizinho, não. Descarregue sobre o Senhor, irmão. Diga para ele, Senhor, está difícil, eu vou ter que encarar aquele cliente enjoado, né? Vou ter que encarar aquele vizinho mal criado, vou ter que encarar aquele colega difícil, aquele professor que está me perseguindo, seja o que for que lhe deixe estressado, irritado, agitado, lance tudo sobre ele, irmãos. Descarregue sobre ele. O problema, gente, infelizmente, é que a maioria de nós lança a ansiedade do mesmo jeito que pesca. Como é que a gente pesca? Com vara. Você joga e depois você faz o quê? Você traz de volta. Não é assim? Tem muita gente que faz isso. Lança a ansiedade, aí faz o quê? Traz ela de volta. Aí guarda e leva para casa. Não, já lancei. Aí você novamente rebobina a carretilha lá e traz a ansiedade de volta. Não lance e deixe nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso pastor. Terceira coisa, irmãos, que nós precisamos fazer para lidar com a ansiedade é viver um dia de cada vez. É viver um dia de cada vez. Jesus disse isso em Mateus 6,34. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Meus queridos, Jesus não está dizendo que você não tem que planejar, que você não tenha que ser uma pessoa organizada, bagunceira, que não pense nas coisas. Não é isso. Ele está dizendo, não seja tomado pela ansiedade daquilo que você não tem controle. A sua preocupação com o amanhã vai alterar isso? Não vai. Eu contei hoje de manhã a experiência que eu tive quando a minha primeira filha entrou na faculdade, que eu já fiquei preocupado dali a 2 anos com a outra. Olha só, é um claro exemplo disso. Errado, um exemplo errado. Puxa, daqui a 2 anos, se a outra entrar, eu não vou ter condição. Meu Deus, como é que vai ser?
Aí ficou eu e a mãe dela, eu e Soraya procurando uma saída com ansiedades. Se eu tivesse naquela época colocado em prática o que eu vi aqui, eu estou falando para vocês, eu não teria sofrido tanto. Ficaria mais tranquilo. Não, o Senhor é o meu pastor. E Ele vai cuidar de nós. E Deus cuidou, irmãos. Deus cuidou. Uma se forma agora, a outra está no meio do curso. E ninguém morreu de fome. Entendeu? Todo mundo vivendo, se vestindo, andando, e andando até bonito. Entendeu? O Senhor cuida, irmãos. O Senhor cuida. É por isso que Jesus está dizendo, não fique preocupado, ansioso com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã, ele vai trazer as suas próprias preocupações. Amanhã tem as lutas de amanhã, mas não sofra antecipado, não sofra das lutas de amanhã, se você não está passando por elas hoje. Viva a alegria de hoje. É interessante, porque Jesus está dizendo isso. Quando você fica preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, você não consegue usufruir o hoje. Você senta na mesa para comer e não consegue comer direito. Você senta para conversar ou para conversar com alguém, você não consegue conversar. Você não consegue se concentrar, porque você está pensando no amanhã. Aí, de repente, o amanhã pode nem chegar, você pode morrer antes. E se você é salvo, glória a Deus, você está indo para o céu. Né? Mas, e o amanhã que você está prevendo com uma coisa tão terrível, de repente não é nem aquilo. Você chega lá, a coisa não é nem tão feia como você estava. Ai, meu Deus, como vai ser amanhã? Chega lá, não é nada daquilo. E você já sofreu com antecedência, e você já chorou, já padeceu, e o seu presente foi paralisado pelo medo do que pode acontecer amanhã. Jesus, Ele é sábio, Ele é Deus, Ele está dizendo para nós, não fiquem ansiosos. É como disse o pastor Rick Warren, Jesus está dizendo para nós assim, não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Não abra o guarda-chuva enquanto não estiver chovendo. Hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. Você não está bem aqui hoje? Todo mundo aqui almoçou bem hoje? Glória a Deus, né? Eu almocei bem, almocei na casa dos irmãos ali. Né? Todos nós, irmãos. Daqui a pouco você vai para casa. Ah, mas lá em casa não tem nada gostoso. Mas eu tenho certeza. Ninguém aqui vai dormir com fome. Não é verdade? Porque o Senhor está cuidando de nós, irmãos. Quando ficamos ansiosos, irmãos, nós não alteramos coisa alguma a respeito do que já passou. Nós não podemos controlar o que vai acontecer no futuro. Portanto, simplesmente estragamos o nosso presente. O passado já foi. O futuro eu não tenho controle. O presente que eu estou vivendo eu estrago ele por causa da ansiedade. É muito ruim viver assim, irmãos. Aí a gente acaba gastando um monte de dinheiro com remédio. Começa a ter que depender de calmante para dormir. A gente começa a não conseguir comer aquelas comidas gostosas que a gente gosta de comer. A gente não consegue comer porque a ansiedade. Quem já comeu, não precisa confessar não, mas alguém aqui ansioso, conseguiu comer bem? Não, irmão, não consegue. A digestão é ruim. Quando você consegue botar a comida para dentro, a digestão é ruim. Fica aquele bolo aqui, não é? Aquela coisa ruim, você não dorme direito, você se mexe para cá, aí você acorda pensando no problema. Aí quando você consegue dormir, você sonha com o problema. Aí é igual aquela história, eu sonhei que estava acordado, acordei para ver, estava dormindo. Porque você está ansioso. Você está lutando com você mesmo na cama. Se você é casado, você não consegue fazer um carinho na esposa. Se você é casada, você não consegue fazer um carinho no marido. O marido chega perto de você, aí você usa aquela velha desculpa. Estou com uma dor de cabeça. Né? Por quê? Porque você está ansioso, ansiosa. O pior é que essa dor de cabeça está pegando os maridos também. Não é? Jesus diz, irmãos, viva um dia de cada vez. Deus é tão sábio que Ele nos dá 24 horas, irmãos, para a gente viver. Mateus 6,11 diz, na oração do Pai Nosso, está contido ali, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele falou, Senhor, me dá o pão da minha vida toda. Dá-nos hoje, Senhor, o pão de cada dia, porque é diário, é um relacionamento com Deus.
Você lembra lá do maná no deserto? Quando Deus diz para o povo, eu vou mandar comida para vocês, mas é a porção do dia. Aí sempre tem um brasileiro no meio. Acho que tinha uns brasileiros lá que quiseram esconder maná. Gentio brasileiro, foram esconder o maná. O que aconteceu com o maná? Apodreceu. Não tinha geladeira? Apodreceu. Mas por que apodreceu? Porque Deus falou que era a porção do dia. Não era para guardar. Se eu guardo, é porque eu não estou confiando que Deus amanhã vai mandar. Então aquilo era uma atitude de incredulidade deles. Na oração do Pai Nosso, nós somos desafiados a crer que Deus está cuidando de mim todos os dias da minha vida. Vencer a ansiedade, irmãos, é uma escolha a ser feita diariamente. Não existe, irmãos, um comprimido para a cura da ansiedade. Alivia os sintomas, os Prozacs da vida. Mas não existe um curso, um livro que nos impeça de ficar ansiosos. Não existe uma experiência espiritual pela qual possamos passar e que nos torne imunes contra a ansiedade. O remédio para a ansiedade é uma questão de escolha diária. Às vezes, hora após hora. Às vezes, momento após momento, em que nós dizemos, eu creio que o Senhor é o meu pastor. Eu creio, está difícil. A minha esposa está num tratamento, o meu marido está na sala de cirurgia, mas eu creio que o Senhor é o meu pastor. Eu perdi o meu emprego, mas eu creio que o Senhor é o meu pastor. Ou então, se eu quiser ficar ansioso, eu vou dizer, eu sou o meu próprio Senhor. Aí a ansiedade resulta disso. Caminhando, irmãos, para a gente concluir essa palavra. Pergunta é, quem está comandando a sua vida? Quem está no comando da sua vida, meu querido, minha querida? Quem? Quem é que está dando as ordens da sua vida? Se sou eu mesmo que estou no comando, então eu tenho toda a razão para ficar ansioso. Porque sou eu mesmo que estou tentando controlar a minha vida. Mas se Deus está no comando, se Ele é o meu pastor, se eu sou de fato ovelha do Senhor, a responsabilidade é dEle. E Ele tem toda a capacidade de dar conta do recado, irmãos. Porque Ele é Deus. Outra pergunta para a gente pensar nesse final de mensagem. O que é que deixa você ansioso? Pare para pensar agora. O que é que deixa você ansioso? O que é que tira você do sério? O que é que leva você, às vezes, a pensar, a indagar? Será que algum dia as coisas vão dar certo? O que é que leva você a indagar sobre isso? O que é que, quando lhe vem à mente, lhe provoca aquele frio no estômago? Você pensa naquilo aí, nossa, meu Deus, aquele negócio. Sem ser dor de barriga. Problema, falando de problema. O que traz a você que você lembra daquilo aí, traz aquele sentimento ruim interior? Você sabe do que eu estou falando. O que traz isso? O que produz isso em você? Eu, olhando para você, eu não sei. Eu não posso dizer o que produz isso em você. Mas isso não importa, gente. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe o que traz a você esse tipo de sentimento. Esse tipo de reação. Deus sabe exatamente tudo o que se passa com você, irmãos. É por isso que a gente sempre fala que cristianismo não é religião, é um relacionamento com Deus, em que a gente vai sendo tratado, cuidado. E Davi, ele nos dá esse exemplo desse relacionamento. O Senhor é o meu pastor. Mateus 6, 32, 33, Jesus disse, olha, o seu Pai Celestial já sabe perfeitamente o que vocês precisam e lhes concederá todas essas coisas se vocês o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas e viverem do modo como Ele quer. O Senhor conhece, irmãos, cada detalhe da nossa vida, irmãos. Ele conhece. Se Ele conhece, por que o Senhor falou que eu preciso colocar diante dEle? Você precisa colocar diante dEle para o seu bem. Porque é um princípio bíblico. Quando você derrama isso diante do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor traz paz ao nosso coração, irmãos. É uma limpeza, irmãos. Você expõe para Deus com ação de graças. E o Senhor vai e traz essa paz que excede todo entendimento, irmãos. Então, quando você chegar em casa hoje, irmãos, antes de dormir, leia o Salmo 23.
Você vai encontrar ali os pronomes eu, meu e minha, mais ou menos 17 vezes, em 6 versos desse salmo. Por quê? Porque esse é um salmo intensamente pessoal, em que Davi estaria descrevendo a experiência dele com Deus. A palavra tu, ou Senhor, com referência a Deus, ocorre 5 vezes, mais ou menos. Por quê? Porque nós estamos ali nos colocando diante dele. Senhor, tu és isso assim, 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 para mim, Senhor. Não é uma centralização no homem, não, irmãos. É uma experiência de entender que quem está no comando da nossa vida é o Senhor, irmãos. Este Salmo 23, ele fala de um relacionamento pessoal com Deus. E esse é o remédio da ansiedade. Um relacionamento pessoal com Deus. Nenhuma religião pode vencer a ansiedade. Não é de religião que a gente precisa. Você precisa, nós precisamos de um relacionamento com Deus. O que é que nós precisamos? De um pastor. Alguém que supre nossas necessidades, que nos protege, que nos dá direção, que trata de nós, que nos corrige. Deus diz, irmãos, é para isso que eu criei você. Ele não criou você para ser religioso. Eu criei você para me conhecer. É isso que Deus diz. Eu criei esse povo para me dar louvor, para estar na minha presença, para andar comigo, para que eu fosse pastor deles. Deus sabe de tudo a teu respeito, meu irmão, minha irmã. Ele sabe. E Ele quer que você o conheça mais e mais. Foi para isso que Jesus Cristo foi enviado a este mundo. E nessa noite, se você ainda, nós aqui precisamos trabalhar em 2 direções, pelo menos agora no final dessa mensagem. Primeiro, talvez é para aqueles que nunca entenderam que o Senhor, para ser o teu pastor, ele precisa ser primeiro o teu Senhor. Você ainda não colocou o comando da sua vida nas mãos de Deus. Então você precisa tomar o primeiro passo, abrir a sua vida para Jesus Cristo, se você ainda não fez isso. Pedir a Ele, Jesus, eu quero que a partir de hoje o Senhor seja o Senhor, o chefe, o comandante, o dono da minha vida, o pastor da minha vida, como o Senhor prometeu na sua palavra. E para você que já é crente, você que já tem Jesus como seu pastor, nessa noite você precisa se relembrar disso. Entender que há um pastor sobre a sua vida. E se ele é o pastor da sua vida, você não foi salvo, você não foi salva, você não foi chamada para viver aí tomada pela ansiedade. Existe uma ilustração, uma história real de um irmão que foi visitar um garotinho de 10 anos que estava morrendo de câncer. Um garotinho internado no hospital. E quando aquele irmão chegou lá, aquele garotinho estava muito ansioso, muito apreensivo, por causa do sentido. Ele estava sentindo que a vida dele estava no final. Ele estava numa situação terrível. E aí aquele irmão disse para ele assim, olha, eu quero ensinar uma coisa a você. Me dá aqui a sua mão. E aí o menininho deu a mão a ele. E ele disse assim, ó, a Bíblia diz, esse irmão falou para aquele garotinho de 10 anos, a Bíblia diz assim, meu querido, o Senhor é o meu pastor. Então, a partir de hoje, toda vez que você sentir ansiedade sobre o seu futuro, pense nessa palavra, o Senhor é o meu pastor. E aí, quando você fizer isso, você aperta o seu dedo indicador. O Senhor é o meu pastor. E aperte o seu dedo para você se lembrar. 2 semanas mais tarde, irmãos, aquele garotinho de 10 anos faleceu. E quando a mãe dele o encontrou de manhã, ele estava ali segurando o seu dedo indicador. Ele partiu seguro, confiando. O Senhor é o meu pastor, irmãos. Irmãos, eu não sei sobre o que você está apreensivo ou estressado, mas de uma coisa eu estou certo. Deus ama você. Ele se importa com o seu estresse, com a sua ansiedade, e Ele pode ajudá-lo. O Senhor é o meu pastor. Essa frase, ó, um só, Senhor, aquele que comanda, não é será, talvez, possivelmente, é quem? O meu, o quê? Pastor. Aquele que cuida de mim, que me corrige, que me protege, que me guia, que me sustém nas suas mãos poderosas.